Hoje, a importância da realização de atividades de reescrita nos anos iniciais de escolaridade é quase um consenso. No entanto, muito trabalho que recebe essa denominação não corresponde aos propósitos reais da atividade, o que acaba não possibilitando ao aluno aprender sobre o processo de elaboração de um texto. Esse vídeo pretende criar um espaço de reflexão mais aprofundada a respeito deste assunto, discutindo as finalidades do trabalho, modos de organizá-lo, conteúdos privilegiados pela atividade, modalidades didáticas às quais a reescrita se articula, entre outros aspectos. Para isso, analisaremos o trabalho da professora Adelina, da Escola Estadual Fulvio Abramo, junto à sua classe de segundo ano. Vamos começar a reflexão recuperando o sentido desse tipo de atividade. Pensemos, o que é mesmo reescrever um texto? É realizar uma nova textualização de, por exemplo, uma história que já se conhece. É escrever do seu jeito, com o seu modo particular, um texto conhecido. Quando faz isso, o aluno, uma vez que já conhece o conteúdo deste texto, pode concentrar seus esforços no processo de organizar por escrito esse conteúdo, nos procedimentos que precisa adotar, nas escolhas a fazer e por quê. Por que será que essa atividade é tão importante no começo da alfabetização? Pergunta como esta buscaremos responder ao longo deste vídeo. Vejamos como procede a professora Adelina. A proposta que ela desenvolverá com seus alunos é a de reescrever alguns textos do livro Contos da Rua Brocá. Como será que ela organizou o trabalho? Como se vê no quadro, a professora organizou o trabalho em dois grandes blocos, o trabalho coletivo e o trabalho em duplas ou trios. Cada um dos blocos de trabalho foi organizado em 6 momentos. Trabalho coletivo. 1. Leitura do conto, focalizando a parte que será reescrita. 2. Reconto oral da parte do texto a ser reescrita. 3. Planejamento da reescrita. 4. Reescrita coletiva, em 2 partes, a partir do planejamento com revisão processual. 5. Tematização coletiva da revisão a ser realizada com a classe. 6. Revisão coletiva posterior do texto produzido. Trabalho em duplas ou trios. 1. Leitura de um novo conto, focalizando a parte que será reescrita. 2. Reconto oral da parte do texto que será reescrita pela classe. 3. Planejamento coletivo da reescrita. 4. Reescrita em duplas, a partir do planejamento. 5. Tematização coletiva da revisão a ser realizada em dupla. 6. Revisão posterior do texto pelas duplas. Vamos acompanhar o desenvolvimento da atividade momento por momento e estudar os procedimentos adotados pela professora, como se estivéssemos colocando uma lente de aumento em cada parte do trabalho. Vamos lá? Pessoal, a professora selecionou para vocês um conto desse livro, Contos da Rua Brocá. Quem escreveu este livro foi Pierre Gripari. Rua Brocá é uma rua que fica em Paris e existe até hoje. Então, assim, tem um monte de contos legais aqui. Eu vou ler os títulos para vocês. A Bruxa da Rua Mufetar, O Gigante de Meias Vermelhas, O Par de Sapatos, Scooby-Doo, a Boneca que Sabe Tudo, Romance de Amor de uma Batata, A História de Lusto Cru, A Fada da Torneira, O Diabinho Bom, A Bruxa do Armário de Limpeza, A Casa do Tio Pedro, O Príncipe Bloob e a Sereia, O Porquinho Malandro, Não Sei Quem, Não Sei o Que. Todos esses contos, a professora selecionou um muito interessante, muito legal. A Bruxa do Armário de Limpeza. Então, nós vamos ler este conto para vocês hoje e vamos reescrevê-lo mais para frente. Então, vamos lá, vamos ler o início para vocês. Bruxa do Armário de Limpeza. Sou eu, Senhor Pierre, que estou falando, e foi comigo que aconteceu essa história. Um dia, remexendo no meu bolso, achei uma moeda de 5 francos. Aí eu pensei, que bom, estou rico, vou poder comprar uma casa para mim. Fui correndo falar com o corretor. Para iniciar o trabalho, a professora anuncia o que será realizado e começa a leitura do texto para os alunos. O texto selecionado conta a história de Pierre, autor da obra e também personagem, que compra uma casa assombrada. Nela, mora dentro do armário de limpeza uma bruxa.
Ela fica quietinha o dia todo lá dentro, mas à noite, se ouvir a música, bruxa vagabunda, cuide bem da sua bunda. Cantada inteirinha, ela sai do armário e aí salve-se quem puder. O texto conta a história do dia em que Pierre cantou a música toda e teve que enfrentar a bruxa. O apelo desse conto junto às crianças é muito grande. Vejamos como continua o trabalho da professora. Pessoal, agora a gente vai relembrar a história, né? A partir daquele momento em que o personagem vai passar o Natal na casa de uns amigos, vem cantando a musiquinha, né? Vai parando numas partes da musiquinha até que ele canta a música inteira. O que acontece quando o personagem canta a música inteira? A bruxa aparece atrás dele. Ele escuta uma voz irritante. Uma voz irritante? Uma voz aguda e ardida, né? E aí, o que a bruxa fala para ele com essa voz aguda e ardida? Por que eu tenho que cuidar da minha bunda? Ela pergunta. E aí, antes dela perguntar por que você tem que cuidar, por que eu tenho que cuidar da minha bunda, ela relembra uma coisa que ele ficou fazendo durante 1 ano e meio. O que é, Kaique? Ele ficava cantando a música e parava no meio da música. Ele não cantava a música inteira. Na hora que chegava o final, ele parava. Aí a bruxa conseguia sair ou não do armário? Não. Porque ela só sairia do armário se acontecesse toda a música. Então a bruxa falou, nossa, você ficou durante esse tempo todo cantando a música e parando. E agora que você cantou a música inteira, e aí, o que aconteceu? Ele começou a implorar no chão, pedindo perdão pra ela. E você, fala, Pablo. Porque quando ele abriu a porta, quando ele chegou no Natal com os amigos dele, ele ficou olhando achando, puxa, vagabunda. Cuide bem da sua bunda. Fala, Isabela. Aí quando ela falou assim, por que eu tenho que cuidar da minha bunda? Ele pegou e ficou tentando se desculpar. Tá, e aí assim, a bruxa falou que ele ficou durante um bom tempo cantando uma parte e parava. Ele cantou a música inteira, a bruxa apareceu, mas a bruxa fez uma proposta para ele, porque a bruxa ia levá-lo embora, não ia? Aí a Edrine começou a falar, mas ele começou a implorar, e aí ele implorava o que para a bruxa? Falou pra ele estar se desculpando, mas ela falou que não queria escutar mais nada. Tá, fala, Jennifer. Aí ele foi na loja do Daci e falou, Daci, você Na loja do Bashir. Mas antes dele ir à loja do Bashir, a bruxa propôs alguma coisa para ele. Fala, Carol. Ele falou assim, ele vai embora se você fazer tudo que eu pedi. Fazer tudo o que eu pedi. Depois da leitura do texto, a professora faz a retomada do trecho que será reescrito coletivamente pela classe. Qual teria sido a finalidade dessa atividade? A professora mesma disse que a intenção seria relembrar o trecho a ser reescrito. Trata-se, então, de recuperar os acontecimentos da história. Mas não é só isso. Vamos colocar os óculos da observação para refinar a nossa compreensão sobre o que a professora realizou. Mais do que relembrar, a professora procura auxiliar os alunos a ordenar os acontecimentos de acordo com a narrativa. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando, isso é um reconto? Mas ao recontar, os alunos não devem falar como se estivessem lendo o texto no livro? O que está acontecendo então? Por que a professora está agindo dessa maneira? Pois é, tantas perguntas, não é mesmo? Estudar é mesmo isso, uma atividade que requer um olho aguçado para análise do que se observa. Vamos então pensar um pouco? Recuperem comigo, qual é mesmo a finalidade do reconto? Pois é, não é uma, mas podem ser várias. Recuperar os episódios, a ordem temporal dos mesmos e as relações existentes entre eles, em especial as de causalidade. Textualizar, ainda que em voz alta, procurando empregar recursos de linguagem escrita utilizados no texto lido, em especial os relativos ao registro literário.
A cada finalidade corresponderá uma orientação específica do professor. Mas nossa, vejam só mais perguntas aparecendo. O que orienta o professor a organizar o reconto com uma ou outra finalidade? Nesse momento, vocês devem estar pensando, é o óbvio, as necessidades de aprendizagem dos alunos. Pois é, aquele nosso velho, mas fundamental princípio pedagógico, tomar como referência para o ensino as necessidades de aprendizagem dos alunos. Considerá-lo significa, inclusive, a possibilidade de realizar mais de um reconto, cada um orientado por uma finalidade diferente. Afinal, as finalidades que essa atividade pode ter remetem a aspectos fundamentais para o processo de textualização. Não é possível reelaborar um texto sem apresentar os diferentes aspectos ou fatos narrados na ordem que precisam aparecer no texto para estabelecer as relações adequadas. Além disso, elaborar um texto, ainda que oralmente, requer que se saiba utilizar o registro linguístico adequado, recursos gramaticais apropriados para um texto organizado em linguagem escrita, entre outros aspectos. Como se pode perceber, o reconto é uma atividade que pode preparar a reelaboração de um texto feita, por exemplo, por meio de um ditado ao professor, ou mesmo através da grafia de próprio punho realizada individualmente ou em colaboração. Bom, mas como será que anda a atividade na classe da professora Adelina? Vejam mais um trecho do reconto. O Kaique falou que a bruxa fez uma proposta, que ele tinha 3 dias para pedir 3 coisas para ela fazer. Se ela conseguisse fazer, ela levaria. Se ela não conseguisse, iria embora. Nós paramos na parte em que a bruxa propõe um acordo com o personagem. Ele foi até a casa do Bashir, pediu para que o Bashir trouxesse um aquário com os peixes. Eram peixes comuns ou não? Não, eram peixes mágicos. Aí chamava a ratinha, aí... Mas por que o Bashir chamava a ratinha? Fala, Jennifer. Pra conversar com os peixes, saber o que eles estão falando. E como que o Bashir chamava a ratinha? Ele chamava assim, vem ratinha. Ou ele cantava alguma coisa pra ratinha? Musiquinha. Cantava uma musiquinha também. Fala. Ratinha, não me deixe encontrar comigo. Que te dou uns grãos de trigo. Ratinha, não me deixes, vem encontrar comigo. Conversa com os meus peixes que eu te dou uns grãos de trigo. Era assim que o Bashir chamava a ratinha para ser a intérprete dos peixes, porque eles se comunicavam, a ratinha e os peixes. E aí tem um convite também, depois de toda essa história da ratinha não querer falar, o que o personagem conta para nós? No finalzinho da história, ele conta que a gente pode visitar, ir à casa dele ou não? A gente pode ir e cantar a música, Igor? Pode ir à casa, cantar a música à vontade, por quê? Pode cantar a música à vontade à noite do dia, porque já não há mais bruxa no armário, porque ela voltou a ser uma rã comum e morar lá com os peixes na loja. Começou a cantar a musiquinha. Bruxa vagabunda, cuide bem da sua bunda. Que ela vai mais aparecer. Uma vez tendo realizado o reconto, é hora de organizar um registro de apoio à reescrita. Por isso, a professora Adelina orienta os alunos a esse respeito. Veja como ela faz. Pessoal, a gente vai marcar uns tópicos para nós relembrarmos, quando formos reescrever a história, da parte em que o personagem canta a musiquinha. Quando ele já não aguenta, canta a música inteira. Então, a partir desse trecho que a gente vai anotar o que vocês forem lembrando para a gente reescrever, usar esse material para nós reescrevermos quando nós formos reescrever. Bom, o personagem canta a música. O que acontece? Fala, Paulo. Depois que ele canta a música, o que acontece? Aparece. A bruxa aparece.
aparece, eu vou anotar aqui, a bruxa aparece. E aí? Fala, Jennifer. Aí, verdade, minha senhora, verdade. A bruxa aparece e o que ela, antes dele pedir piedade à bruxa, o que a bruxa fala para ele? Fala, Kaique. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha bunda. Ah, ela pergunta, por que eu tenho que cuidar da minha bunda? Então, a bruxa pergunta por que deve cuidar da sua bunda. Da minha bunda. Da bunda dela, né? Ela fala da bunda dela. Por que eu tenho que cuidar da minha bunda? Quando nós formos reescrever a história, aí nós vamos, não é o sua que a gente vai colocar, mas da minha, porque nós estaremos reescrevendo a história. Aqui nós estamos colocando os tópicos para relembrarmos quando formos reescrever. Ela pergunta e o que ele fala para a bruxa? Verdade, minha senhora, verdade. A professora Adelina procura garantir que os alunos tenham um apoio impresso para a reelaboração coletiva do texto, uma espécie de roteiro registrado graficamente que a classe poderá consultar quando for ditar para a professora o texto reelaborado. Nesse caso, esse roteiro assume a função de uma planificação, quer dizer, um esquema que organiza o conteúdo que será textualizado na mesma ordem em que aparecerá no texto. Planificar um texto é prever o esquema no qual as informações semânticas serão organizadas ao longo desse texto, inclusive em função da relação existente entre elas. Essa capacidade é fundamental aos escritores iniciantes, os quais podem não conseguir articular as diferentes operações. Planejar o conteúdo, que no caso da reescrita é apenas recuperar o conteúdo conhecido. Planificar o texto. Organizar um esquema contendo as informações que serão apresentadas no texto, na ordem que isso acontecerá e com as relações corretas entre elas. Textualizar. Reelaborar o texto, redigi-lo, organizar os enunciados, ainda que oralmente. Assim, ensiná-las em separado pode ser condição para que a articulação independente das mesmas possa acontecer. É claro que isso tudo não aconteceu no mesmo dia, afinal, os alunos estão apenas no segundo ano e é preciso considerar que as atividades realizadas são complexas para essas crianças, pois requerem muito esforço intelectual. Nesse momento, o que devemos esperar? Qual será o encaminhamento adequado para esse trabalho? Vamos voltar à Escola Fúvio Abramo. O que nós faremos hoje? Vou contar um trechinho da história e a partir desse trechinho nós vamos recontar essa história para depois nós reescrevermos. Tudo bem? Vocês vão recontar essa história para mim. Só que na hora em que vocês forem recontar essa história para mim, vocês têm que recontar como se estivessem lendo a história. Então vou ler o trechinho e a partir desse trechinho nós vamos recontar. Contei minha história pela terceira vez. A ratinha traduziu, os peixes confabularam e dessa vez foi o peixe amarelo que veio à tona e ficou bocejando. O exercício não é fácil, a princípio, mas com esforço a classe vai conseguindo realizar a tarefa. O grupo vai pegando o jeito e aprimorando a sua textualização. Vejam o que diz a Isabela. Fala, Isabela. Então a ratinha, o baixinho pega e chama a ratinha se recusa a falar, porque ela diz tudo é palavra. Ao longo da textualização, a professora vai intervindo reiteradamente, ora retomando as falas dos alunos para enfatizar a sua qualidade, ora problematizando o uso inadequado de alguns recursos coesivos, como os recorrentes aí. O avanço dos alunos é tão evidente que vocês vão se surpreender com o aspecto que a professora tematiza a seguir. Mais ainda, vão se surpreender com a resposta da classe ao apelo da professora. Nós estamos contando a história
contando a história do Pierre, mas é o Pierre quem conta a história dele. Então, quando ele chega nessa parte finalzinha, ele não fala assim, o Pierre nos convida para ir à sua casa de dia ou de noite, que não tem mais perigo porque a bruxa não está lá. Não é assim que ele coloca, porque é o próprio Pierre quem conta a história. Agora eu quero que vocês contem para mim como se vocês fossem o Pierre, porque é o Pierre quem conta. Quem pode começar para mim essa parte? Fala, Kaique. Eu lhe convido para ir à minha casinha, pode cantar dia e noite que não acontecerá nada. Olha que interessante, tá vendo? Eu lhe convido para ir à minha casinha. Pode ser de dia ou de noite, nada lhe acontecerá. Então, surpreenderam-se? Pois é, a professora Adelina arrasou. Propôs que a classe pensasse sobre a pessoa na qual o discurso da história estava sendo organizado. Isso mesmo, com uma classe de segundo ano. E o melhor de tudo, eles responderam. O conto lido estava organizado em primeira pessoa e os alunos estavam reelaborando em terceira. Não havia outro jeito, precisava haver uma reflexão a respeito e a classe fez. Para terminar esse trecho, vejam isso. Professora, no começo, quando você leu pra gente, ele falou, eu sou Pierre, comigo que aconteceu? O aluno retoma o trecho inicial do conto, que era o seguinte: sou eu, Sr. Pierre, que estou falando e foi comigo que aconteceu essa história. E agora, vocês ainda querem mais? Quem foi que disse que os alunos não são capazes de realizar reflexões dessa natureza? Pois é, eles sabem, eles podem, eles conseguem. Como diria uma antiga formadora, se houver investimento, certamente haverá respostas. Nesse vídeo, com a intenção de aprofundar compreensões a respeito da atividade de reescrita de textos, começamos o estudo de uma atividade desenvolvida na classe da professora Adelina. Mas ainda não terminamos. A continuidade do trabalho prevê a análise do processo de textualização de revisão do texto elaborado pelos alunos. Não esqueçam de que cada vídeo dessa coleção é acompanhado por material impresso, que complementa, amplia e aprofunda as discussões realizadas. Além disso, contém orientações a respeito de como organizar no processo de formação de profissionais a discussão dos aspectos focalizados. Bom trabalho e até o próximo vídeo!